Olá, pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João e temos aí gravados 66 vídeos, 66 temas de Gênesis até o livro de Apocalipse, Antigo e Novo Testamento. Para falarmos do Evangelho de João, nós começamos no famoso versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Possivelmente esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e ele está no Evangelho de João. Alguém já disse que esse versículo é o resumo do Novo Testamento. Interessante também dizer que João não é um evangelho sinótico. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm grandes semelhanças entre si. João, porém, distingue-se dos demais em seu conteúdo, estilo, propósito. João não faz referência ao nascimento de Jesus, ao batismo, à tentação, ao Getsêmane. Jesus já começa adulto no Evangelho de João. O autor desse Evangelho, ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João, que fazia parte do círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Pedro, Tiago e João eram os três discípulos mais próximos de Jesus. E ele fala aqui no texto, né? Vimos a sua glória. Ele foi uma testemunha ocular. Ele não só escutou de alguém, mas ele viu. Ele estava na ressurreição da filha de Jairo. Ele estava no Monte da Transfiguração. Ele estava no jardim do Getsêmani. É interessante que vai aparecer discípulo amado em João. Ora, ali estavam aconchegados a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. No Evangelho de João aparece a figura enigmática, o discípulo amado. Muitas vezes é identificado como João, que é o próprio autor desse evangelho. É mencionado várias vezes esse discípulo amado e a sua identidade é envolta em mistérios. O evangelho não menciona diretamente, mas fala assim: o discípulo que Jesus amava. Esta referência aparece no capítulo 13, 19 e 21 do Evangelho de João. Final da vida do apóstolo João. É sabido que João foi banido para a ilha de Patmos e lá ele escreveu o Apocalipse. Nós entendemos que João foi um dos maiores escritores do Novo Testamento, né? Ali junto com Paulo. Ele escreveu o Evangelho, escreveu as cartas e escreveu o Apocalipse. João morreu aos 98 anos de idade, morreu velho, e ele foi um dos poucos apóstolos, talvez até o único apóstolo de Jesus que teve morte natural. Os demais morreram pelo martírio. Interessante também que ele é chamado, junto com seu irmão, filhos do trovão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, nos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Tanto João quanto seu irmão Tiago foram chamados filhos do trovão por Jesus, possivelmente por causa de um temperamento impetuoso. Eles queriam que fogo caísse do céu sobre os samaritanos ao se recusarem a hospedar Jesus. Mas depois, nas cartas de João, até no Evangelho, nós vemos falando muito de amor, filhinhos, uma grande mudança na vida do apóstolo. Sobre os destinatários, é interessante dizer que Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João é para judeus e gentios, o público geral. Ele possui uma abrangência universal. Local e data. Possivelmente foi escrito entre os anos
80 e 96 depois de Cristo, e escreveu na cidade de Éfeso, onde morou por vários anos. E propósito desse evangelho, interessante que diz o texto, João 20:30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o evangelho de João tem esse propósito, né? Crer. O verbo crer é a palavra-chave nesse evangelho, né? Aparece 98 vezes a palavra crer. Curiosidade: os capítulos 1 a 12 abrangem um período de 3 anos. E os capítulos 13 a 20 abrangem um período de apenas 4 dias. Interessante, né? 4 dias, foi a paixão, né? O evangelho mais teológico, o evangelho de João é o mais teológico, né? O prólogo, o início, João fala ali desde, né, no começo, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mostrando esse verbo eterno, Jesus Cristo, que é criador de tudo. E sem descrever o nascimento de Jesus, a sua infância, João já nos informa que ele é o verbo que se fez carne. E é comum você ver no Evangelho de João as oposições: vida, morte, luz e trevas, verdade e mentira, visão e cegueira. Ele trabalha muito essas oposições literárias. Peculiaridades no Evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então João não aborda alguns temas como os evangelhos sinóticos fazem, mas por outro lado traz uma gama enorme de material que não está nos outros evangelhos. João não traz parábolas, não tem discurso, não há episódio de expulsão de demônios, nem de cura de leprosos. Não encontramos nesse evangelho a lista dos 12 apóstolos. João não faz referência ao nascimento, ao batismo de Jesus, à tentação. Na verdade, cerca de 90% desse evangelho não é encontrado nos outros evangelhos. A vasta maioria do evangelho de João é peculiar. Vamos ver algumas coisas aqui tão peculiares, olha que bonito. Só tem no evangelho de João o milagre na festa de casamento, João 2, a conversa com Nicodemo sobre o novo nascimento, João 3, o encontro com a mulher samaritana, João 4, a cura do paralítico no tanque de Betesda, João 5, o discurso sobre o pão da vida, João 6, a apresentação de si mesmo como bom pastor, João 10, a ressurreição de Lázaro, João 11, o lava-pés, João 13, o discurso do cenáculo, João 13 a 16, a oração sacerdotal, João 17, a pesca milagrosa depois da ressurreição, João 21, e a recondução e restauração de Pedro ao ministério, João 21. Né? Tantos textos que nós conhecemos são tão lindos. Também é peculiar e único, 7 vezes em João, Jesus usa a expressão eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E o final desse evangelho também em destaque: este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas que ele escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Bonito, né? O evangelho termina dizendo que Jesus fez muitas outras coisas e não caberiam em todos os livros as suas atividades. Gratidão pela sua companhia. Peço que você se inscreva no meu Instagram, @Pastor Daniel Dutra, também no YouTube, aí o canal Teologia Básica. Tenho 2 livros aí disponíveis: Orar, Namorar, Noivar e Casar, e Faça Guerra contra o Pecado. Esses livros aí estão disponíveis e estão na descrição do vídeo. Também temos o curso básico de teologia, e está à disposição também para você poder estudar mais
Panorama da Bíblia, aulas de teologia, história da igreja e outros estudos. E também, se você quiser se inscrever aí no meu WhatsApp, temos um grupo no WhatsApp onde publicamos lá todo o material aqui que vai sendo feito. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Bons estudos aí a todos da Bíblia.